Hebreus capítulo 13, de 7 a 17, vamos ler todo o texto. Essa é a nossa 40ª exposição da carta aos Hebreus. E vamos olhar para ela sob o tema a firmeza e radicalidade do Evangelho. Tem a ver com o que nós ouvimos na EBD, agora há pouco? Impressionante o nosso Deus. A firmeza e radicalidade do Evangelho. Obrigado, irmão. Versículo 7 do capítulo 13 diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ó Deus, precisamos de clareza, precisamos do Teu Espírito Santo, nosso soberano mestre, para que possamos compreender, Senhor, essa passagem, para que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento, para que assim possamos não só compreender, mas também trazer aos nossos corações de forma a aplicar em nossas vidas as Tuas ordens aqui contidas, para que a Tua igreja viva de fato a graça e viva na graça com responsabilidade. Ó Deus, nós pedimos isso ao Senhor, que o Teu Espírito nos ensine e nos dê corações obedientes aos Teus princípios. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. O autor está chegando aqui no final da sua epístola. Vimos toda a preocupação que ele teve ao escrevê-la para um povo, uma igreja que sofria perseguições no momento de dispersão. Vimos que provavelmente o autor, como ele não se apresenta, nós não sabemos quem é, mas provavelmente um homem bastante letrado na religião judaica, bastante culto e entendido a respeito do judaísmo. Mas ele olha para os seus irmãos, para aquela igreja, e vê a igreja sofre uma perseguição tão forte, e grande parte da sua membresia começa a ser tentada a abandonar Jesus, a fé em Cristo, a igreja de Cristo, para voltar à velha religião. Eles entendiam para eles, erroneamente, que isso não era apostasia, mas é. E isso o autor quer deixar bem claro para eles: não voltem atrás. Cristo é maior. Essa é a mensagem de toda a carta. Cristo é maior. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que do Velho Testamento os profetas, os sacerdotes, os reis e todos os escritores escreveram e falaram e ensinaram. É para Cristo que eles apontavam, e hoje é uma realidade Cristo. Então não abandonem a Cristo, porque uma vez que vocês abandonarem a Cristo, vocês não têm nenhuma segurança de salvação. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Não façam isso. Com essa preocupação, então, no coração, ele escreve em detalhes a respeito da supremacia de Jesus. E ele chama os irmãos: não façam isso. Vejam,
Ele chega agora no final da carta, nesse último capítulo 13, então, ele quer focar no seguinte: nós vimos na última exposição que nós tratamos só do versículo 7, 8 e 17, lembram-se? Nós falamos das responsabilidades que a igreja tem para com seus guias, seus pastores, porque também os seus pastores e guias têm grande responsabilidade com eles, com a membresia da igreja diante de Deus. Eles prestarão contas diante de Deus pelas ovelhas que estão em suas mãos para que cuidem dessas ovelhas. Então o autor coloca isso, nós estudamos um pouco sobre isso, sobre essa responsabilidade mútua entre membros de igreja e seus pastores. Temos exemplos, e ensinamentos de líderes do passado, como ele diz no versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, para imitar a fé que eles tiveram, guias que foram fiéis, mas preste atenção, foram fiéis até o fim de suas vidas, porque muitos começam bem, mas terminam mal, e nem todos que começam bem, continuam bem. Alguns começam bem, partem para um erro, mas depois se arrependem e voltam, são dignos de confiança novamente. Desde que permaneçam fiéis às Escrituras, eles são homens de Deus. Porque erros, ninguém está isento de cometer erros. Mas quando se arrependem e voltam para Deus, então continuam firmes e fiéis. E por isso o autor diz, lembrai-vos desses guias, que pregaram a palavra de Deus para vocês, e considerem o fim da vida deles. Eles foram fiéis até a morte, então imitem a eles, a fé deles. Primeira coisa que ele fala. E depois ele fala também que vimos que tanto os guias que estão na glória, quanto os atuais guias, como ele diz no versículo 17, que existem guias que ainda estão guiando vocês, pastores que ainda estão pastoreando, e esses pastores precisam que vocês os obedeçam e submetam a eles, para que façam a obra sem gemer, porque eles vão prestar conta diante de Deus. E vimos também que, uma vez que eles forem fiéis ao ensino e à pregação, uma vez que vocês resolvem não obedecê-los, veja, apesar da tristeza de seus corações, eles têm a consciência limpa diante de Deus, porque o que importa ao guia é ensinar. Agora, isso não garante a obediência de todos, e a desobediência, quem vai pagar o preço é você que desobedece, não o guia. Cabe ao guia somente ensinar, cabe ao pai mostrar o caminho, dar o ensinamento, tanto teórico como prático, viver aquilo que prega. E uma vez que ele fez isso, se você não obedecer, não é o guia que vai pagar o pato, por assim dizer, mas é você que vai ser cobrado diante de Deus. Então nós aprendemos tudo isso. Então os guias, e por último vimos que, versículo 8, Jesus Cristo é o guia imutável. Ali ele fala da imutabilidade de Jesus, ele é a rocha que sustentou tanto os guias que já se foram, que já estão na glória, que Jesus Cristo é essa rocha que sustentou a esses guias do passado, que nós imitamos olhando para a biografia deles, para a vida deles, mas também Jesus Cristo é a rocha, o sustento dos guias que estão caminhando lado a lado com você hoje. Então é Cristo que merece toda a honra e toda a glória, não o homem. Cristo é a rocha que sustenta todos nós, porque todos somos pecadores e passíveis de erros. Então, uma vez que ele falou tudo isso, eu quero recapitular. No capítulo 13, nós já aprendemos desde o início do capítulo, em primeiro lugar, cuidar dos outros com amor fraternal e hospitalidade, cuidando dos outros, primeiro ponto. Segundo ponto do capítulo 13, cuidar de nós mesmos contra a imoralidade, a impureza sexual e a avareza, é isso que ele fala em segundo lugar. Em terceiro, nós vimos agora, na última exposição, considerar e obedecer os guias que seguem a Cristo, que são fiéis a Cristo. Consideremos e obedeçamos a esses homens de Deus. É assim que a igreja funciona. Hoje, então, nós vamos ver que o autor, ele firma mais ainda a sua argumentação. Ele vai profundamente buscando ali, como sempre ele fez ao longo de toda a carta, trazendo do velho para o novo, da religião judaica, que apontava para a realidade cristã hoje, e ele mais uma vez ele faz isso, trazendo a supremacia da revelação de Deus em Cristo, sobre a revelação antiga. Vemos que existe então essa revelação maior, que nós precisamos estar sempre relembrando. Ele chega no fim da carta, e mais uma vez ele vai fazer isso. Ele foi incessantemente repetitivo nessa questão.
Outra coisa, nós devemos lutar contra a religiosidade morta. É a essência desse trechinho que nós vamos estudar nessa manhã. Devemos lutar contra a religiosidade morta. O versículo 9, ele começa dizendo que há doutrinas várias e estranhas. Há doutrina várias e estranhas. Se na época do autor já havia esse tipo de desvio doutrinário, imagine hoje, irmãos. Imagine hoje como estão, infelizmente, muitas congregações que se chamam igrejas, mas que absolutamente não tem nada de igreja e muito menos de evangelho, muito menos de palavra. Então ele diz aqui, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração firmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocupavam. Doutrinas várias significam esses conceitos que não levam a pessoa para a graça em Jesus Cristo e não trazem salvação. Veste isso, não veste aquilo, corta isso, não corta aquilo, bebe isso, não bebe aquilo, come isso, não come aquilo. Isso, Paulo já havia dito isso, em várias vezes, Paulo ensina isso, e o autor aqui também está trazendo essa verdade. Os que se preocupam com isso, na verdade, não estão firmados na graça. Nós entendemos que o cristianismo, sim, não é uma vida de libertinagem, mas é uma vida na liberdade para praticar a lei do Senhor como convém. É a força que o Espírito Santo nos dá para sermos obedientes a Deus, não somente externamente, religiosamente, para alcançarmos a salvação. Não, mas uma vez que fomos salvos, por gratidão a Deus que nos salvou, nós o obedecemos. Então aqui, o autor está falando que mesmo a revelação de Deus no Antigo Testamento já apontava para a graça e a misericórdia de Deus para salvar o seu povo através de um Messias. Ele diz que então as comidas, aquilo que era vetado, era impedido do povo comer naquela época, agora, veja, isso já não tem mais nenhum significado, mas o principal sacrifício já foi feito. E a palavra que você vai notar aqui, que nós vamos a partir do versículo 10 observar, a palavra-chave do texto é altar. O que significa altar? Altar é um lugar de acesso, é um lugar onde você, adorador, pode chegar, e não só isso, é através do altar que nós temos comunhão com Deus. Amém. Altar significa lugar de encontro, lugar de comunhão, lugar onde eu tenho o direito, não por mim, mas por alguém que me deu esse acesso, de ter comunhão com Deus. Amém. Então, eu posso dizer para os irmãos aqui, olhando para esse versículo 9, para começar, a grande lição é que o pior veneno, depois da incredulidade, é a religiosidade morta, que promete salvação e reconciliação com Deus, mas não cumpre. É aquilo que muitos, infelizmente, muitas pessoas até, poderíamos dizer assim, inocentemente em suas mentes, acham que por não usar tal roupa, por não comer tal comida e não fazer tal coisa ou outra coisa, por isso eles têm acesso a Deus, por isso eles estão de bem com Deus. Quando a palavra de Deus diz que somente aqueles que creem, veja a radicalidade do Evangelho. Jesus deixou claro, aquele que crer e for batizado, esse é salvo. E crer significa crer não somente naquele momento da fé salvífica, onde nós nos convertemos ao Senhor, mas viver uma vida pela fé. Viver pela fé. É isso que salva. Então, o veneno aqui, além da incredulidade, é essa religiosidade que muitos estão praticando. Ele começa dizendo isso aqui no versículo 9. O coração só passa a ser confirmado por graça, ou com graça, e não através de sacrifícios ou alimentos, como ele menciona aqui no final do versículo 9. É por graça que você é salvo. Não é porque você deixou de fazer tal coisa, ou porque você está praticando outra coisa.
Como eu disse, é bem verdade que nós temos leis, nós não somos um povo sem lei. Mas a lei vem depois da graça. A graça nos capacita a obedecer e praticar os princípios de Deus. Nessa segunda parte, como eu disse, a palavra-chave é altar. A partir do versículo 10 até o 14, ele vai mostrar que ali há um lugar de encontro. E não são todos os que podem participar desse lugar. Veja, ele diz no versículo 10, de forma bem clara, sim, sim, não, não. Ele diz: possuímos um altar. Quem? Os que estão firmados na graça, os que estão vivendo pela fé. Nós, ele se coloca junto. Aliás, nessa carta, praticamente todo o tempo, ele está sempre tratando na segunda pessoa do plural, né? Nós. Perdão, na primeira pessoa, né? Preciso voltar para a aula de português. Primeira pessoa, né? Nós precisamos entender, o autor está sempre se colocando junto com os seus leitores. Ele está em companhia deles, sempre dizendo: eu e vocês. Eu e você, igreja, nós precisamos entender isso. Ele diz: nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Aqui, a comparação do tabernáculo e altar, ele está querendo dizer o seguinte: hoje, para nós, seria o seguinte: a religiosidade, aqueles que querem viver pela lei, pelo legalismo, pela religião morta, por práticas e sacrifícios e mais sacrifícios, eles não têm direito de comer no altar da graça. Eles não podem comer o que nós comemos aqui nessa manhã pela graça. Ninguém participou aqui da ceia do Senhor, de comunhão com Cristo, dizendo assim: eu posso, Senhor, porque tu sabes como eu sou bom. Fazer que nem o fariseu, não é? Tu sabes, Senhor, né? Que eu não sou como esse pecador. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou dízimo, eu sou santo, eu uso roupa comprida e outras coisas, não é? E aí ele se chega e diz assim: eu sou bom o suficiente para participar da tua mesa. Não, nós não chegamos assim. Nós chegamos por graça. E aqui o autor então diz: esses que pensam que por deixar de praticar algum tipo de religiosidade, né? Ou por praticar, perdão, algum tipo de religiosidade, ele pode participar do altar de Cristo? Nunca, não pode, não vai participar. É radical, Senhor. Não vão participar. Mas só porque eu faço isso, faço aquilo, eu quero fazer isso para ficar melhor com Deus e tal. Eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que se sente bem com determinado uso e costume e tem paz no seu coração, faça. A Bíblia diz que você tem que ter fé, mas tenha por ti mesmo, a proporção da fé que Deus te deu. Você não come tal coisa, mas não exija do seu irmão que não coma também, porque isso não é exigência do Evangelho. A única exigência do Evangelho é fé, é confiança plena no Senhor. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem isso você tem para oferecer para Deus, nem fé nós temos. Deus nos dá o dom da fé, então nós chegamos a Deus simplesmente nus e desprovidos de qualquer merecimento, qualquer mérito. Então ele diz aqui no versículo 10 isso: esses não têm direito, pois, versículo 11 ele vai explicar, aqueles animais, os sacrifícios que eram feitos com sangue, trazidos para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, agora ele faz a comparação dos sacrifícios que eram feitos no tabernáculo, na velha dispensação, no Velho Testamento, com o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, versículo 12, para santificar o povo. Agora sim, como ele ensinou ao longo da carta, um único sacrifício suficiente, pleno, completo e eterno, Jesus fez, só ele fez. E o autor mesmo disse: sangue de bodes nunca justificou ninguém, sangue de animais nunca serviu para justificar, mas apontava para alguém, o Cordeiro Santo de Deus, que viria e faria esse sacrifício pleno, perfeito, completo, aceitável a Deus, o único aceitável a Deus. Então ele mostra assim: não pense que fazendo essas coisas relacionadas com os sacrifícios antigos vai cooperar com a tua vida de relacionamento hoje com Jesus. É só Jesus, não acrescenta mais nada, não precisa de candelabro, não precisa de vestes de túnicas sacerdotais. Alguns sacerdotes
sacerdotes, não pastores, né? Usam isso até hoje. Alguns usam aí elementos que eram presentes no tabernáculo para trazer de volta um pouco do judaísmo misturado com o cristianismo para dar mais forcinha. Não precisa. A força do evangelho é Cristo e unicamente Cristo, e não precisa de mais nada. E ele diz aqui, não mistura as coisas. Não mistura, é só Cristo. Por que complicar se Cristo facilitou tudo para nós? Então ele traz isso aqui, ele diz, por isso foi que também Jesus foi para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele está dizendo então que, a partir do versículo 10, nós estamos, né? Nós temos um altar que é Jesus, esse altar, o nosso altar é Jesus, ele trouxe a reconciliação, ele é o mediador, ele é o nosso acesso a Deus, ele é a nossa propiciação, ele é a nossa justificação, através dele eu posso me achegar a Deus e não mais preciso de mais nada, só Jesus, é nele que temos comunhão com Deus, comunhão restaurada pelo seu sangue e ponto final, mais nada. Então ele quer dizer isso porque os seus leitores estavam propensos a voltar lá atrás ao judaísmo, ou quando muito eles iriam ficar com um pé na igreja, eu vou participar, eu creio em Jesus, mas eu também preciso fazer alguma coisa para ficar de bem com os meus irmãos judeus que estão me perseguindo, eu preciso fazer alguma coisa, e o autor fala, nunca, isso não é evangelho, isso não é igreja, isso não é vida cristã, é só Jesus. E agora ele vai dizer, o que vai acontecer comigo, com você e com seus leitores aqui da carta, se eles tomarem essa decisão radical em suas vidas? Ele diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Ou seja, então vou tomar posse do sacrifício que está lá fora, presta atenção, eu não estou mais, aqui ele está querendo dizer o seguinte, eu não quero mais aquilo que está dentro do tabernáculo, eu vou para fora, como o meu Senhor foi para fora da cidade, ele foi sacrificado lá no monte, onde fica fora da cidade, eu estou fora da cidade, Jesus foi sacrificado fora da cidade, ele não tem nada lá com o altar, com o templo, com o tabernáculo, com aquilo que era feito por mãos humanas, mas ele foi fora da cidade, ele foi sacrificado fora, então vamos até ele, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, não misture mais o velho com o novo, nós não temos mais nada, se o meu Senhor não tem nada a ver com os sacrifícios que foram feitos dentro do tabernáculo, quanto mais nós como adoradores, dependentes desse sacrifício, nós também não vamos ficar envolvidos com religiosidade morta, porque eu não preciso mais. E ele então diz assim, na verdade, não temos aqui, versículo 13, saiamos pois a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ele está querendo dizer o seguinte, nós que temos um novo altar, que eles que estão querendo essa mistura, a religiosidade, não têm direito de comer, ou seja, nós que temos somente a fé, pela graça, mediante a fé nós somos salvos, e por isso eu tenho comunhão com Deus, através de Jesus Cristo, somente por isso, nesse altar que nós comemos, os crentes comem, os verdadeiros crentes comem, os religiosos não têm direito de comer, é um privilégio, mas ele diz o seguinte, saiamos pois a ele, e levemos o seu vitupério. Ser cristão não vai lhe trazer muitos momentos de honra, mas de vergonha, de rejeição, de não aceitação. Você vai ser rejeitado, você vai ser confrontado, você vai ser esquecido, pessoas vão falar mal de você, pessoas vão te abandonar, amigos vão te deixar, por causa da decisão radical que você tomou. Com certeza é um corte, e esse corte dói, perdas acontecem, da mesma forma que Jesus foi lá fora do arraial, levando o vitupério, o seu vitupério, nós temos comunhão na morte de Cristo, e com a sua vergonha também, com a sua rejeição também, ele foi rejeitado pelos seus, os seus não o receberam,
E nós também vamos ser rejeitados pelos nossos, entre aspas, quando nós decidirmos viver para Cristo. Não é uma vida fácil, irmãos. A radicalidade do Evangelho vai levar a gente a tomar decisões que muita gente vai se afastar de nós. Muita gente vai dizer: eu não quero mais amizade com esse louco aí. O cara sofreu uma lavagem cerebral, coitado, eles não sabem que eles que estão com o seu cérebro ainda preso pelas garras de Satanás. Seus olhos ainda não foram abertos. Pessoas ainda estão presas em igrejas que não pregam o verdadeiro Evangelho e acham que ali é o certo. Deus tem misericórdia deles. Como o Senhor abriu os nossos olhos, abra os deles também, Senhor. Não fomos nós que, por mérito ou por sabedoria tão avançada, ou por uma capacidade imensa do meu raciocínio, eu consegui entender a verdade de Deus. Não, foi Deus que me revelou. Então, Pai, revela para o meu irmão também que está lá naquela igreja. Revela para o meu ex-pastor, para o meu amigo. Senhor, ganha o seu coração, abre os seus olhos. Não podemos ter inimizade, mas podemos rogar por eles. Senhor, salve-os também, Pai. Por amor a eles eu te peço. Faz com que eles entendam que levar o vitupério de Cristo é salvação. Entender que sermos perseguidos em nome de Jesus faz parte da nossa vida como crentes, e isso é uma honra. Lembram-se em Atos, quando a igreja estava sendo perseguida e disseram para eles: parem de falar nesse nome, não falem mais esse nome. A igreja toda se reuniu e a oração deles foi a seguinte, terminando, disseram: Senhor, dá-nos graça de continuarmos falando no teu nome, porque sermos perseguidos pelo teu nome é uma honra. É uma honra. Então é isso que o autor quer dizer aqui. Agora, todos os que pertencem ou que permanecem no antigo altar e antigo tabernáculo nunca terão direito de participar do novo altar em Cristo. E aqui, sim, novamente eu toco no assunto, há uma há uma real, um grande radicalismo. Aqui é sim, sim, não, não. Então nós não podemos vender um evangelho que diz assim: olha, você pode ficar lá e pode de vez em quando aqui. Você pode fazer algumas coisas e outras não. Vejam, no começo ele diz que não é por causa da religiosidade morta que nós somos aceitos por Deus, não é? Mas agora ele fala assim: uma vez sendo filhos de Deus, vocês cumpram, sejam dignos e honrados filhos de Deus. Então, ele diz assim, estou no versículo 14 ainda, né? Então há um radicalismo aqui, nós somos radicais porque Deus é radical. O Evangelho é radical. O Evangelho, ele diz isso, ele mostra isso, ele apresenta Jesus. E não é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus, só, ponto final. Então é sim radical. Jesus, quando diz aqui que ele sofreu fora da porta, fora do arraial, dá a entender que o seu sacrifício não tem nada a ver com sacrifícios antigos. Já falei sobre isso, né? E versículos 13 e 14, então, ele ordena, portanto, que todo verdadeiro crente leve o desprezo de Cristo sobre si, sendo rejeitado pelos religiosos e pelos descrentes, porque a nossa cidade e o nosso tabernáculo não é aqui. Nós ainda não chegamos em casa, nós ainda labutamos num mundo hostil, nós ainda estamos trabalhando num lugar que não é nosso, aqui não é a nossa pátria. Embora devamos orar por ela para que Deus conceda a liberdade de continuarmos exercendo o cristianismo, vivendo como cristãos. Ore pela cidade, sabendo que aqui não é a nossa cidade. Então é isso, o autor está mostrando que aqui ainda não é o nosso lugar. Nós não temos cidade permanente aqui, versículo 14 diz, mas buscamos aqui há de vir. Mas para buscar aqui há de vir, eu preciso estar em paz aqui agora, eu preciso continuar firme na fé aqui agora. Para chegar lá, eu tenho que tomar uma decisão aqui. É hoje, é Cristo e só Cristo. É o que o autor falou ao longo de toda a carta. Ele encerra dizendo, versículos 15 e 16,
Portanto, agora, vejam que aplicação ele faz. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu nome. Versículo 16. Não negligencieis igualmente ao versículo 15, igualmente como um sacrifício, não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada, Deus se compraz. Como ele disse lá no versículo 2, né? A gente já estudou isso lá atrás, ele disse lá no versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando bem, praticando-a sem a saber, acolheram anjos. Vejam bem, qual é a aplicação que o autor faz aqui? A aplicação é a seguinte: sacrifícios de louvor significa um relacionamento com uma mente limpa diante de Deus. Você pode chegar a Deus e louvá-lo e dizer assim: te dou graça, Senhor. Veja, começa com um relacionamento na vertical. Cristo me deu esse acesso a Deus, primeiro na vertical, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu me perdi aqui, achei. Lábios que confessam o seu nome. Significa oferecermos gratidão a Deus em toda e qualquer situação, sempre, em toda e qualquer situação. Agradecer a Deus, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que o momento seja de dor, ainda que seja sofrimento, agradeça a Deus, porque é Deus que está operando aquilo, e todas as coisas que Deus opera sempre são boas, perfeitas e agradáveis. A vontade dele é perfeita. Então ele diz que nós temos que ter esse relacionamento com ele, e louvor aqui significa gratidão. O que nós podemos oferecer a Deus além de gratidão? Irmãos, o nosso dízimo que se oferta não é para Deus, mas para manter-nos aqui dentro de um salão, com um pouco de conforto nessa terra, para suprir uma família necessitada de mantimento, de remédios, de pagar aluguel, pagar suas contas. O dinheiro que está aqui para Deus não é que não significa nada, mas é que Ele não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. Vejam aqui, a única coisa que nós podemos oferecer a Deus é louvor, é gratidão e dizer sempre, sempre, sempre: obrigado, Senhor, por tão grande salvação que eu tenho em Cristo. Obrigado, Senhor, pela família que tenho, pelos filhos que tenho, pela minha esposa, pelo meu marido. Obrigado, Senhor, pela igreja que tenho. Obrigado, Senhor, pelo monte de irmãos que nós temos. E apesar das dificuldades de relacionamento, mas, Senhor, essa é a igreja tua, Senhor. Senhor, obrigado por tudo que tenho passado nesse mundo, apesar das perseguições, sofrimentos, depressões, tristezas, ao longo do caminho. Senhor, Tu estás no comando de tudo, então eu Te louvo, eu Te agradeço. Tu és aquele que opera todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ti. Então eu ofereço gratidão. Primeiro lugar, primeiro sacrifício é a Deus, louvor. Segundo sacrifício é ao meu semelhante, ao meu irmão. Ele diz, versículo 16, não negligencieis igualmente, ou seja, da mesma forma do versículo 15, igualmente esse sacrifício não pode ser negligenciado. Qual é? A cooperação mútua. Servir ao meu irmão. Eu estou aqui dentro de uma igreja, o que eu preciso fazer para que essa igreja ande? Como eu posso ajudar os meus irmãos? Como eu posso ser útil para que o evangelho continue sendo pregado com fidelidade? Como eu posso ser útil para que as famílias continuem sendo supridas, apesar das limitações? Senhor, Tu me destes alguns dons, como eu posso usá-los para o Teu reino? A cooperação de gente para gente. Deus se agrada da comunhão dos santos. Quando o povo vive unido, servindo-se mutuamente, é como um pai que olha para os seus filhos que se amam e se servem mutuamente, um supre a necessidade do outro. E que pai que não fica feliz com isso? Quando seus filhos todos estão se amando e se servindo. Então isso também é sacrifício aceitável a Deus, diz ele aqui no final do versículo 16, com tais sacrifícios Deus também se agrada, também se compraz, com uma igreja unida. Eu não estou dizendo aqui que nós não tenhamos diferenças. Eu gosto de açaí, talvez você não goste.
eu sou apaixonado por Coca-Cola, talvez você não seja. Mas nós caminhamos juntos, irmãos. Tolere as minhas fraquezas. Loucuras muitas vezes, mas nós nos amamos e isso não impede nós termos comunhão e nos servirmos mutuamente. Então aqui fecha, ele diz então, a igreja, apesar das perseguições, não deixem Cristo, e não deixem nenhuma doutrina estranha trazer para vocês qualquer mistura, Cristo e mais alguma coisa. Não sejam tentados a acrescentar Cristo e mais alguma coisa. Não precisa. O que fizer isso não tem direito de comer no altar que nós temos hoje, que é Cristo, termos comunhão com Deus. E viver essa vida de altar significa adoração a Deus, gratidão a Deus constantemente, e comunhão e serviço com os meus amados irmãos, com a igreja local, aqueles que estão próximos. Eu não consigo servir a todos os crentes do mundo inteiro, ninguém. Por isso Deus constituiu igrejas locais. É esse pequeno rebanho que é a minha esfera de ação, a sua esfera de ação. Você, como membro da ICCG, você tem um grupo de irmãos, e nós precisamos cuidar deles. É óbvio, nós somos imperfeitos, nossos cuidados nunca chegarão a ser perfeitos, mas nós vamos fazer o melhor que pudermos, não é mesmo? Ou pelo menos devemos ter esse desejo. Eu quero servir de alguma forma. E eu queria encerrar aqui com uma conclusão, e com a aplicação já, uma única, é que o cristianismo não tem mais nenhum tipo de sistema sacrificial. Não tem mais nenhum tipo de sistema sacrificial. O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Ali, e somente ali, nós que cremos passamos a ter comunhão com Deus. Só ali. Ali é o nosso altar. Jesus é o nosso altar. O único altar em que foi feito o sacrifício aceitável foi no Calvário. Portanto, já que Cristo cumpriu toda a exigência da justiça divina com um único e final sacrifício de si mesmo, agora só nos resta apenas oferecer sacrifícios de louvor, que é uma vida sacrificial, santa e altruísta. Veja bem, quando nós falamos sacrifício de louvor, que ele menciona aqui, não é somente chegar aqui e agradecer a Deus em oração, ou ter uma vida de oração lá em casa, mas a sua vida e as suas decisões vão revelar aquilo que realmente você crê ou não crê, naquilo que você descansa ou não descansa, naquilo que você está satisfeito ou não está satisfeito. São nas suas decisões que você também adora a Deus. É no seu comportamento dia a dia, na sua vida de santidade, de dizer assim: eu não vou mais por esse caminho por amor ao meu Salvador, por amor ao meu Senhor. Eu não vou mais por esse caminho porque eu sei que por esse caminho eu não agrado ao meu amado Deus. Por isso eu não vou mais. Ah, mas minha mamãe, meu papai, meu vizinho, meu titio, minha vovó vão ficar descontentes comigo. Mas importa agradar a Deus do que aos homens. Amém. Ou você toma uma decisão radical, ou você não será seguidor de Cristo. O chamado é o seguinte, simples, objetivo, curto e grosso. Ele diz: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ponto. Se você não tem essa condição ainda, peça a Deus coragem para tomar essa decisão. Peça a Deus essa sabedoria. Ele lhe dará com abundância. Ele promete que lhe dará. Então, esse é o sacrifício, que é uma vida, essa vida sacrificial santa, altruísta também, de servir os outros, que agrada e glorifica ao nosso Pai Celestial. Cristianismo, então, é relacionamento com Deus através da graça de Jesus Cristo. Relacionamento. Deus está mais interessado no seu coração do que na sua oferta financeira. Apesar de que a oferta financeira revela o que está no seu coração. Entendem isso? O que nós fazemos com as nossas mãos
Vem do coração, não vem? Nós estudamos agora há pouco também na IBD. Tudo começa no coração. Oremos. Senhor, dá-nos corações de verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Amém. Essa é a nossa oração. Então, cristianismo é isso, é relacionamento com Deus através da graça de Jesus Cristo e buscar o bem do próximo por amor ao nosso Salvador. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus e não ama seu irmão. Ou se diz que ama seu irmão e não cuida do seu irmão, como você pode provar esse amor por ele? Através de não praticar as boas obras. Tiago diz, como é que você prova que tem fé se você não tem obras? Se você quer mostrar a sua fé sem obras, eu vou lhe mostrar como é que eu te mostro a minha fé. Pelas minhas obras. Envolva-se com a igreja. Coloque-se à disposição. Nós precisamos. Nós estamos fazendo mais um apelo agora esses dias. Vocês viram no grupo do WhatsApp? Não sei se vocês chegaram a ver. É um apelo, queridos. Mais um apelo. Nós precisamos desse renovo. Precisamos desse acréscimo. Novos homens. Sangue novo. Gente pegando conosco na obra do Senhor. Membros que estão aqui como membros de fato. E que estão mostrando também que estão interessados no crescimento da igreja. Crescimento não só em número, mas em outras circunstâncias também. Para que os números também apareçam. Lógico. Nós gostaríamos muito que a igreja enchesse, mas como? Precisamos pedir para Deus, Senhor, primeiro, estrutura a nossa igreja. Perdemos alguns irmãos, mas Deus levantará novos. Amém. Se nós orarmos, a promessa é que Ele trará novos trabalhadores para a vinha. Amém. Deus há de trazer novos trabalhadores, já trouxe. Esses dias saberemos quem são, eu ainda não sei, Deus sabe. Ele há de trazer no tempo certo, no tempo oportuno, eu creio. Oremos. Pai, nós agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é a verdade que ganha o nosso coração. Pai, que essa palavra então trabalhe dentro de nós, a ponto de nós entendermos que Jesus Cristo é suficiente e Ele é tudo para mim. E por causa dEle, hoje eu tenho livre acesso a Ti. Por causa da obra de Jesus Cristo, eu posso ter boa consciência diante de Deus. E por causa da obra de Jesus Cristo, eu posso ser útil ao Teu reino. Senhor, livra-nos da covardia e livra-nos de estarmos nos acomodando, mas incomoda-nos para que nós possamos também servir com gratidão, com disposição em nossos corações. Senhor, levanta homens e mulheres que estão dispostos, como obreiros, a trabalhar para a prosperidade do Teu Evangelho. Nós te pedimos isso não só por esse pequeno rebanho, mas em todas as igrejas, nesse grande universo que é pregada a Bíblia, de fato e de verdade. Te peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.